Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira e definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana está ligada com isso. Pode jogar a toalha? Não, jamais jogar a toalha. Essa é uma expressão que a gente usa muito aqui no Brasil, que é a expressão para desistir. Quando não aguenta mais. Jamais desistir. Devemos insistir, isso sim. A gente vai ver, quando a gente busca ajuda, a gente é ajudado. A gente tem que estar do lado daqueles que estão buscando. Não é por acaso que uma das ferramentas mais importantes hoje em dia está ligado com busca. A gente tem que estar sempre procurando, buscando, querendo mais. A gente está no projeto Likutei Sihot. Esse é o volume 29 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é a Parashat Vayetchanan, é a Sirá de número 2. No livro Dvarim, e a nossa segunda Parashá do livro Dvarim é Vayetchanan, é Moshe pedindo, jamais desistindo, querendo, buscando entrar em Eretz Israel. No capítulo 4, fala sobre aquele que matou, assassinou alguém sem intenção, sem querer, que é o chamado Bishgagá, né? Sem intenção, e aí ele tem a oportunidade de fugir para uma cidade de refúgio chamada Ir Miklat, e aquele que é da família do que morreu, que é chamado vingador de sangue, né? Goel Adam, aquele que quer vingar o sangue do parente, não tem como entrar na cidade de refúgio onde a pessoa que matou está refugiada, né? Está protegida. Então, quando fala que vai fugir para lá, o Rotzeir, né? Aquele que matou sem querer, né? Alguém amigo, né? Alguém do povo, e ele não o odeia, né? Não foi premeditado, etc e tal. Ele vai lá e aí fala Vahai. Termina o verso falando e ele vai viver lá. A partir disso se entende na lei que ele tem que ter as condições de vida lá. Não pode ser de um modo que ele tem algum outro problema que vai levar à sua morte, mesmo que não seja através do vingador que quer justiça, né? O justiceiro que quer matá-lo. No Rambam, no Mishneh Torah, no livro de Halachot, de leis do Rambam, onde tem as leis sobre aquele que assassina o Rotzeir e como se preservar, no capítulo 7, fala que o aluno que ele foi exilado para uma cidade de refúgio, Megalin Rabó, é levado ao exílio também o seu mestre, Imó, junto com ele, porque está escrito Vahai, como a gente falou, está escrito no Passuco, aqui em cima, que ele tem que viver na cidade de refúgio. Então tem que fazer tudo para que ele possa viver. E o Rambam fala uma coisa interessante, que Chaei Balei Chokhmah, que a vida daquele que é o dono da sabedoria, o Mevaksheya, presta atenção, que a gente vai pautar muito ligado a essa palavra, o Mevaksheya, e aqueles que buscam, que procuram a sabedoria. Belot al-Mutorá Kemitach Hashuvin, é aquele que é um dono de sabedoria, ou que está buscando a sabedoria, sem o estudo da Torá, é como se estivesse morto. Então, é levado o Rav, o mestre, aquele que ensina a Torá para ele, para a cidade. Também está assim na Gemara, na Maser, o Tratado de Makot, na página Yud 10 Aleph, que fala que o Talmid chega lá, o aluno que ele foi exilado, Megalin Rabó Imó. Chamar Vachai, mesma coisa que o Rambam traz, né? O Rambam se baseia na Gemara, que levam para o exílio o mestre, o professor, que é o Rav desse aluno, desse que matou sem querer. Porque está escrito Vahai e vai viver lá. Ok.
E aí tem inclusive uma importante que a gente vai trazer depois sobre isso, que fala daqui que a gente aprende, a Bizeira fala, que aprende que uma pessoa não deve ensinar para um aluno que não seja bom, que não seja correto, que seja próprio para aprender. Porque se ele ensinar para alguém que vai acabar matando sem querer, mesmo sem querer, alguém, o professor vai ter que ir junto para o exílio. Então o mestre vai junto, pois é ele que dá vida para o aluno que assassinou ou matou sem querer. Porque o Rambam acrescenta que sem estudar é como se a pessoa tivesse morta. Né? Que a gente falou aqui, que mitah hashuvin, o Rambam fala, mas na Gemara não fala sobre isso, que é por esse motivo que, até esse ponto, né, que a gente manda junto para o exílio o professor dele. No capítulo 8, capítulo seguinte, o Rambam coloca as condições de habitabilidade da cidade. Interessante porque serve para a gente hoje num plano de urbanismo na cidade, que não pode ir para um lugar que não tenha mercados e que não tenha água. Assim como em Makot também tem na mesma página, Yud Aleph, que tem que ter essas condições básicas de uma cidade habitável. Mas não dá para entender por que fariam isso na conta da vida de outra pessoa. Né? Uma coisa são as condições de vida de uma cidade. Né? Agora, para isso, tem que levar uma pessoa para se exilar, para essa pessoa poder viver? Mandá-lo para o exílio para ensinar a Torá para o aluno? Mas ainda se tratando de um aluno que tropeçou no pecado de assassinato. Mesmo que foi sem intenção, mas a gente sabe que mesmo assim, na essência, mostra que não era totalmente isento, que ele estava ligado de algum modo, inclusive o fato dele passar por isso serve como capará, como perdão, expiação pelo que ele tinha alguma coisa ligado a ele e que acabou caindo nessa situação de matar alguém sem querer. Por isso que ele tem que viver no exílio. Se fosse um bom aluno, não aconteceria isso. Ele não mataria alguém sem querer, porque ele não estaria ligado com essa mancha, essa questão que levou a ele ter que passar por isso e expiar através de ter acontecido sem querer. Quando a gente vê no Tratado de Makot, agora na página Yud Beit, que fala que Mereshaim Yetzeresha, que o mal sai dos que são maus. E está falando sobre o Harag Beshugeg, aquele que mata sem querer. Isso está baseado no livro Shmuel Aleph, capítulo 24, verso 14, que fala que Mereshaim e Etzeresha, que é natural que das pessoas ruins saia alguma coisa ruim. Então, uma pessoa que atrai, que ele está ligado com isso. Esse é o aluno que matou sem querer. E por causa disso, o professor vai pagar por isso, na conta dele vai ter que também se exilar. Por isso o Rambam acrescenta que tem que ir para lá também o professor. Porque, segundo o Rambam, o estudo da Torá não é só como necessidades importantes, que é ter água, ter mercados, né, para ele poder ter o que comprar, o que comer, é uma questão de vida, a Torá. E se não tiver, é como se fosse o contrário da vida. Por isso que o Rambam acrescenta isso, o quanto que é importante na vida da pessoa ter o estudo da Torá. Até o ponto que se não tiver isso, é como se fosse o contrário disso. A fonte está numa mitzvah que tem no Sefer HaChinur, né, a mitzvah 410,
a suló que deixe vai fazer para que ele viva, porque está escrito o passuco, Ve'aromá techaye et ba'aleia, como está no Kohelet, no livro Eclesiastes do rei Shlomo, que a sabedoria faz com que a pessoa tenha vida. O dono da sabedoria vive. Isso que é vida de verdade. É um passuco que a gente vai ver que é usado em outros lugares, como em Tânia, que a gente vai ver, mas é importantíssimo, só isso já é importante, que a sabedoria verdadeira faz com que a pessoa tenha vida. Por isso que o Rambam fala que se não levar para a cidade de refúgio as condições de vida, como está escrito que a pessoa tem que viver lá no exílio, e o principal das condições de vida da pessoa é a Torá, porque está ligado com a sabedoria divina. Em princípio, entende-se que o Rambam se refere apenas a um aluno que foi exilado e que seu mestre vai com ele, e ele está no nível que seu estudo de Torá é a sua vida. E sem o estudo é como se fosse a morte. Mas a Alahá fala de aluno em geral. Não fala que é um aluno tão bom assim. Pela Guemará, se entende, trata principalmente de alunos que não são bons, ao contrário do que o Rambam estaria implicando. Mesmo que seja com relação aos seus atos. Alguém que só os atos não são bons. Mas o estudo é correto. Mas no fundo sabemos que o comportamento é um reflexo de como a pessoa pensa, estuda. E se é inadequado o comportamento, é porque provavelmente o seu estudo também era. O Rogatchov traz uma questão interessante, que se o aluno tem um comportamento assim, pode ser a influência negativa do próprio mestre, porque o mestre, no fundo, tem alguma coisa que não é tão boa que passa para o aluno de uma forma negativa e acaba gerando com que ele faça coisas erradas. Mas não é o caso aqui agora. A conclusão é que o mestre, segundo o Rogatchov, não seria tão bom assim. E sabia que seu aluno também não era bom. E mesmo assim errou em ensinar contra a Alahá, como a gente falou, que a pessoa não deve, na Guemará falar que a pessoa não deve ensinar alguém que não seja próprio, porque depois ela vai ter que também ir junto para o exílio. Mas aqui não é o lugar, como a gente falou, para se aprofundar nesse assunto. Porque mesmo que o motivo seja espiritual para o qual o mestre vá junto com o aluno para o exílio, o Rambam está aqui definindo uma lei que o mestre é exilado junto com o aluno. Para você entender, porque o Rambam acrescenta o Mevaksheya, que também vai àqueles que estão só buscando. Não é só uma questão linguística. Tem um conteúdo aqui. Que um é o dono da sabedoria, o Balei Chokhmah, são aqueles que se dedicam para valer com dedicação, e outros são os Mevaksheya, aqueles que estão procurando saber, procurando conhecer, procurando entender. São aqueles que querem sempre mais, aquele que não está satisfeito com o que já tem. E o entendimento da Torá não tem fim, tem como sempre saber mais. Como está escrito em Yov, no livro de Jó, Arukah me'eres midah urchavá miniyam, que tem uma distância muito grande da sabedoria divina, da Torá, em relação à terra, em relação ao mar. É uma medida gigantesca. O Rambam entende que o Estudo da Torá é a vida inteira da pessoa. A pessoa não é só o dono, a dona da sabedoria, mas é alguém que continua sempre buscando mais e mais e mais. E aí, a princípio, a pergunta sobre a disparidade que tem na Alahá continua. De quem está falando? A quem que já é dono da sabedoria, que vive e se dedica ao estudo, e aí ele não faria uma coisa errada como essa, uma morte mesmo que acidental, ou alguém que está buscando, que não tem ainda a sabedoria. O Rambam pode estar falando, então, de dois tipos. Um, que é aquele que está no nível de dono da sabedoria, e dois, aquele que está buscando, como a gente falou, que está procurando, que se esforça, então vai conseguir, porque tem a Mishnah que fala Yagata Matzata. Se você se esforçou, você vai conseguir. No potencial, ele já é um dono da sabedoria, porque já está contido no potencial, no embrião, no núcleo, o resultado que vai ser, encontrou a sabedoria. Será um dono da sabedoria, só por estar procurando agora. Entendemos então porque se trata de todo tipo de aluno. Como o mestre é bom, ele percebe, mesmo no aluno,
que ainda não é um dono de sabedoria, é o potencial que ele tem de buscar e correr atrás do prejuízo e superar até mesmo aquele que já é um dono da sabedoria. Se não fosse assim, ele não receberia como aluno, como está na Halachá, que a gente viu na Guemará em Makot. Por isso, a lei define que o mestre vai junto em todo caso para transformá-lo aquele que não era bom na prática, que vai ser um dono de sabedoria. E aquele que já é dono de sabedoria, mais ainda. O mestre precisa garantir. O mestre não. A gente tem que garantir que ele viva até a morte do Kohen Gadol. E isso não é só quando ele entra na cidade de refúgio, é o tempo todo. Não é só por agora que ele tem um potencial, mas sim o tempo todo, porque ele vai conseguir ser um dono da sabedoria. Vemos a importância, então, da Mishnah, que fala a Selech Harav, como está no Pirkei Avot, no capítulo Aleph 1. A Selech Harav, tenha para si um mestre, porque é ele que vai fazer com que você viva, mesmo só procurando ainda como potencial de conseguir chegar a ser um dono de sabedoria, que garante que você vai poder estar sempre vivo, porque o mundo vai ter que dar as condições para você viver. E não é só de habitabilidade, de água e de mercado ou um shopping para fazer compras. Um mestre deve, em qualquer situação, transformar seu aluno em dono de sabedoria, realizar o potencial que ele tem, a partir justamente da busca, o mevaksheia, aquele que está procurando. Como a gente falou no Tânia, em relação a ve'achorma techaye baleia, que a sabedoria faz com que os seus donos tenham vida. O Tânia explica que a Kadosh Baruch Hu Hashem, ele se veste, quando ele desce para esse mundo, somente na categoria, na qualidade de hormá, de sabedoria, que tem dentro da alma da pessoa. Então, Hashem se junta com a pessoa através da sabedoria, através da hormá. Não importa quem seja, o infinito entra, veste dentro da sabedoria e de lá ele passa para tudo. Então, por isso que a sabedoria é que faz com que a pessoa, o seu dono, tenha vida. E a nossa vida vem de Hashem. Desse modo, a pessoa nem tem a capacidade de pecar, porque ela está o tempo todo ligada através da sabedoria, mesmo só enquanto no potencial, buscando a sabedoria, está ligado com Hashem, que dá vida e não deixa a pessoa pecar. A gente tem ligação total com o nosso mestre, que é Hashem. Quando a pessoa peca, ela tem que se ver com o vingador de sangue. Quem é o vingador de sangue espiritual? É o Yetzer Hará, é o Satã, é o anjo da morte, é o lado contrário, que quer levar a pessoa para uma morte espiritual. Deus nos livre. Concluindo, cada um de nós, no mínimo, tem o potencial de ser um buscador, de querer procurar e se esforçar para ter sabedoria. Então, se acontece algo, o nosso mestre, que é Hashem, vai junto conosco para onde quer que a gente vá. No caso do povo em geral, né, que a gente está no exílio, já nessa cidade de refúgio, principalmente agora, na época da chegada iminente de Mashiach, como o Rebbe fala, em que a escuridão, como a gente está vendo, está sentindo, está sofrendo, está experimentando, escuridão dupla e múltipla, que as pessoas podem querer desistir, jogar a toalha, como a gente falou, se perguntando de onde virá a ajuda, como está no capítulo 121 dos Salmos, Me'ain ava ezri, da onde virá a minha ajuda? Então a Torá define que nessas situações, a Halachá, a lei é que nosso mestre, que é Hashem, por isso que a gente faz a Selech Harav, a gente tem que ter um mestre, e é Hashem, ele vem conosco para o exílio, até que para ele também é a situação de exílio, como está escrito, a Shekhinah está no galuto, Shekhinah está begaluta, precisa estar na mesma situação do aluno. O mestre tem que estar vivendo o exílio também, não é que ele vai lá com uma gaiola de proteção, de blindada, de liberdade. Não, ele está junto lá no exílio, ele também está preso, ele também não pode sair de lá. Como está em Yeshayahu, no capítulo 63, Bechot Saratam Lo Tsar, que em todo o sofrimento deles, do povo, também é um sofrimento para Hashem, como pode-se dizer, e a gente fala isso todo dia na reza também. E tá, como a gente falou, no Tehilim, também no 121, Hashem Shomrecha, Hashem Silcha Aliad Menecha, Hashem nos protege, ele é a nossa sombra, ele está junto com a gente, do nosso lado. E também, concluindo, Yeshayahu de novo, no capítulo 48, Lemani Esse. Hashem está com a gente no exílio, então ele vai fazer porque ele quer salvar.
Ele é o mestre que foi junto com a gente e ele quer sair do exílio. Então ele vai fazer, como está escrito na profecia, por mim mesmo, por mim, eu vou fazer, tirar vocês do exílio para a gente todos nós saímos com a Geulá verdadeira e completa já agora. Todos nós, Mashiach now.